Tudo bem, pessoal? Sou o professor Felipe e vamos dar início a mais um vídeo do projeto Muito Bem, Carolina. Como a gente vem discutindo em outros vídeos, a gente sempre correlaciona uma obra artística com a história. Hoje vamos apresentar uma obra não tanto comum assim nas discussões, né, sobre a história. Eu vou apresentar uma música, vou trazer uma música chamada Folgado, da Marília Mendonça. Aí vocês devem estar se perguntando, nossa, mas o que essa música pode ajudar na história, na compreensão da história? Eu vou trazer essa música para a gente tentar entender um pouco de como se dá o exercício da interpretação, do processo de conhecimento das coisas. Por que que a música sertaneja ela é tão difundida, tão popular na sociedade brasileira? Por que que tem esse contato, essa euforia em escutar e participar do sertanejo? Porque de alguma maneira o sertanejo consegue, de uma forma muito assertiva, afetar as pessoas. Ou seja, o processo de conhecimento, eu só conheço alguma coisa, eu só interpreto alguma coisa a partir do momento que eu sou afetado por ela. Nunca é um exercício de puro intelecto e pura capacidade de interpretação do sujeito, como se ele fosse autossuficiente e fosse mais inteligente do que os outros. A questão é que, de alguma maneira, a coisa que está sendo observada, interpretada, ela consegue afetar de outras maneiras o sujeito, a pessoa. Algumas não são afetadas e outras são afetadas. Onde está o tchan do sertanejo nesse sentido? É que o sertanejo consegue afetar um maior leque de pessoas, porque ele diz da vivência e das experiências individuais, principalmente das pessoas aqui do Brasil, tanto por conta da sua estética, na questão da musicalidade, quanto na letra. Eu vou trazer um trecho da música para a gente pensar um pouco sobre essa questão. Vou dar play aqui e a gente vai entender. Eu nunca tive lei, e nem horário pra sair nem pra voltar. Se lembra que eu mandei você acostumar? Tô te mandando embora, melhor sair agora. Não vem me controlar, folgado, maldita que eu chamei você. Imagina se a gente tivesse casado. Deus me livre da latada que eu ia entrar. Dá um arrepio, folgado, maldita. Como vocês conseguem perceber, ela estava, quando a gente pega o carrom ali, né, o instrumento que está marcando o tempo, a percussão, estava num ritmo mais pop, né, uma coisa mais popzinha. Aí quando entrou no refrão, ele deu uma virada já para uma batida mais para o sertanejo. Ou seja, a gente tem uma mudança. Então, nesse âmbito da estética da música, isso dá uma euforia. De tipo assim, nossa, a gente passou de um ritmo mais marcado e lento, entre aspas, mais ameno. E aí quando tem a virada e entra pro refrão, a gente fala assim, opa, agora começou a música, agora deu aquela euforia, né? Então já dá até aquela vontade de dançar e tudo mais. Esse é o primeiro contato de ser afetado pela música. A euforia, a lembrança da dança, porque a dança ela só dá prazer porque eu lembro de outros momentos que eu dancei, lembra de convívio com outras pessoas, lembra das risadas, das participações com os amigos. Ou seja, eu só gosto da dança porque ela me afeta de alguma maneira. E aí quando ela fala do ex-namorado, da bem que eu me larguei, da bem que eu saí dessa bucha, daquele cara folgado, e eu consigo viver de forma autônoma, quando eu escuto isso junto com a virada do carrom, eu lembro de uma enrascada que eu já entrei, eu lembro de uma enrascada que alguma amiga já entrou, ou seja, aquela música de alguma maneira me afeta. Ela atinge meu espaço de experiência, ela atinge as coisas que eu já vivenciei. E é a partir desse contato, esse rompimento entre a fronteira entre o sujeito e o objeto a ser analisado, no caso aqui a música, essa fronteira se rompe e eu sou afetado. Aí que eu interpreto as coisas, aí que eu interpreto o mundo. Aí vocês devem me perguntar,
Ah, então somente a experiência individual do sujeito é o suficiente? Somente o que afeta dentro do círculo social dele, daquela vivência individual dele, é o suficiente para o processo de interpretação e conhecimento do mundo? Não, mas o sertanejo nos apresenta um caminho importante de como ampliar essas questões. Mas não, porque, por exemplo, esse livro do Gumbrich, o nome se chama Produção de Presença, o que o sentido não consegue transmitir. Ele vai falar assim, um erro da sociedade moderna, um erro entre aspas, estou simplificando para tornar compreensível a discussão do autor, da sociedade moderna foi colocar tudo dentro da palavra, tudo dentro do sentido, e esquecer o contato, que é isso que eu estou falando para vocês, é a ideia da presença, aquele sentido que eu sinto em relação à obra e em relação à interpretação. Essa supervalorização do sentido fez com que a gente anulasse a presença. Mas ele vai falar assim, a presença também não pode ser total. O sentido e a interpretação da palavra é importante, porque vivermos somente no presente, somente no sentido, é uma vivência próxima ao fascismo. Por quê? Porque eu esqueço da existência do outro e penso só na minha presença e esqueço das relações passadas, as relações históricas e sociais. Então, viver somente no presente, só na minha própria existência, não é o suficiente. Ela é importante, porque só nessa relação da minha presença com o objeto que a interpretação se dá, mas não somente. E aí que entra o papel da educação. A educação vai apresentar outros repertórios, literatura, música, filme, outros tipos de repertórios, para que aumente o leque de experiência desse sujeito, no caso o aluno, para que ele seja afetado de outras maneiras e por outros tipos de obras artísticas, não somente a música, no caso aqui, como o sertanejo. Eu vou dar um exemplo pessoal. Durante o ensino médio, eu nunca gostei muito de estudar, nunca fui fã de estudar. Hoje, depois que eu entrei na universidade, eu consegui ter esse contato, esse link entre eu e o objeto que eu estava estudando, desde história, como filosofia e outras disciplinas e outros assuntos variados. Por exemplo, se alguém tivesse me apresentado o imperativo categórico de Kant, eu não ia entender nada no ensino médio. Eu ia falar, mas que é isso daqui? Que viagem é essa daqui? É pura abstração. Hoje, que eu consigo fazer um link entre o imperativo categórico de Kant e a minha vida, eu consigo entender, de alguma maneira, eu consigo interpretar essa discussão do Kant, esse aforisma filosófico do Kant, porque eu conecto com o processo de colonização e a colonização me afeta porque diz, direta ou indiretamente, sobre a minha família. Então eu sou afetado de alguma maneira com esse imperativo categórico kantiano. E ela rompe, ela não é mais uma pura abstração, ela tem um sentido na minha vida, ela me afeta de alguma maneira. Eu só consigo perceber isso porque eu ampliei meu repertório. Ampliação de repertório é tudo, desde a culinária, de uma viagem, desde uma conversa com os amigos, desde um banho no rio, desde a criação de uma galinha no quintal, tudo faz parte do repertório do sujeito. Quanto maior o repertório, maiores são as possibilidades de interpretação desse sujeito. Por isso que nenhum dos dois extremos é bom. Nem só aquele capital cultural, pegando uma expressão do Bourdieu, das artes eruditas, é o suficiente. Porque eu esqueço da acessibilidade do capital cultural que não está ligado às artes eruditas. E também viver só no capital cultural da minha experiência individual também não é o suficiente. Eu preciso me adquirir, eu preciso me banhar de outros capitais culturais. E aí a gente rompe com o imaginário de que existem pessoas mais ou menos inteligentes. Não. Segundo Bourdieu, com essa interpretação do capital cultural, o que vai diferenciar uma da outra, ou de um grupo para o outro, é que o que é trabalhado nas escolas diz do capital cultural que a classe média e a classe alta aprende desde a sua convivência familiar
quanto nas suas relações extrafamiliares. Então, o que ele vai aprender e o que ele vai estudar para a prova já diz da sua vivência pessoal. Diferente do capital cultural adquirido nas populações periféricas, que quando ela chega na escola, aquele capital cultural que ela tem de vivência não é apresentado, não é discutido nas salas de aulas, porque aquele capital cultural é visto como menor ou menos importante. No caso aqui, o sertanejo. A gente poderia trabalhar diversas questões a partir da música sertaneja, só que ela é vista como um capital cultural menos importante. O importante mesmo é discutir música clássica, é discutir Bach, discutir Mozart, discutir Beethoven. Esse é o capital cultural importante, esse é o capital cultural relevante. E aí a gente anula a presença de um outro capital cultural que também tem sua importância para o exercício de interpretação. Então, quanto maior for a vivência do sujeito, melhor são as possibilidades, maiores são as possibilidades dele ser afetado por uma coisa. Eu vou dar um exemplo. A Carolina de Jesus, ela ajuda bastante nessa questão. Por quê? Porque ela é uma literatura que ela correlaciona a experiência individual e o complexo. Por exemplo, quando a gente pega a obra Quarto de Despejo de Carolina de Jesus, a gente olha e começa a ler. E o primeiro impacto é com a afetividade interior. A gente fala, nossa, ela passou fome, ela passou dificuldades. Meu Deus, como isso me afeta, como isso está presente na minha vida, como que isso me atinge de alguma maneira. Depois que eu fui afetado por ela, eu consigo ir para outras discussões mais complexas, que a Carolina de Jesus tem uma sacada brilhante. Ela vai ameaçar as pessoas que agridem ela, falando assim, eu vou colocar você no meu livro, vou falar mal de você no meu livro. Ou seja, ela sabe a força da palavra, ela sabe a força que a palavra tem. E aí, a partir disso, podemos discutir sobre a relação entre significado e significante, e aí já podemos ir para a teoria literária, para a linguística, podemos falar sobre palavra e colonização, palavra e resistência, ou seja, a partir de uma discussão mais pessoal, eu sou atingido por uma questão mais pessoal, eu posso ampliar meu repertório e ser afetado por outros tipos de conhecimento. Por isso, a Carolina de Jesus é importante para o exercício da interpretação, principalmente em sala de aula e ampliação do repertório dos alunos. E outra coisa, para finalizar o vídeo, o sertanejo, ao invés de criminalizá-lo, deveríamos interpretá-lo dessa maneira, perceber como que ele afeta as pessoas, como que ele está afetando o público. Não podemos falar sertanejo é uma música menor e ignorar o que ele está produzindo. Pelo contrário, a gente tem que ficar atento porque as pessoas são afetadas por ele, por esse estilo musical. E aí, a partir disso, conseguimos ir desmembrando para outras relações e outros tipos de conhecimento. Então, ao invés de criminalizá-lo, devemos compreendê-lo a partir dessa questão da presença e do afeto para o exercício da interpretação. Bom, espero que tenham gostado da discussão e até a próxima. Valeu!